Namastê! Hoje eu estou aqui bem feliz para poder conversar com vocês. A professora sempre tem uma lista de afazeres e promessas espirituais a cumprir. Então, eu acabo de concluir o trabalho que eu devia para Sai Baba, para a humanidade, sobre bipolaridade. E aí eu tive a ajuda daquele médico que esteve no Nutricer, porque ele me deu algumas fórmulas químicas que poderiam estar ajudando para fazer o conjunto de mandalas. Ela ficou muito bonita. Só que ela acabou mudando de nome. Esse conjunto chama-se Conjunto de Transtornos Mentais e Emocionais. Porque conforme eu fui lendo esses princípios químicos aqui, que agora o Sai Baba tem me orientado a colocar dentro das mandalas, eles trazem informações quânticas capazes de agirem nos maiores transtornos que a humanidade vem apresentando. Então, eu vou dizer para vocês que este conjunto novo que está saindo agora ajuda na ansiedade, na depressão, na esquizofrenia, nos transtornos alimentares, no estresse, nos transtornos bipolares e nos transtornos obsessivos. Tanto que, durante uma dessas noites, Sai Baba me deu esta mandala aqui, mandou eu buscar na radiestesia uma mandala. E eu vou contar para vocês que é muito engraçado, porque eu olhava aquele campo de símbolos radiônicos e simplesmente olhava. Eu não estava procurando o símbolo, eu não sabia qual era. E de repente um símbolo acendeu a luz. Aí eu guardei ele na minha mente e disse, não, vou procurar mais um pouco em outro lugar. Quando eu estava na outra página, que contém todos esses símbolos radiônicos, o mesmo símbolo faz assim para mim. Ok. Quando eu fui desenhar o símbolo dentro da mandala, Sai Baba disse, agora me coloca no centro dessa mandala, porque eu vou ser aquele que esse símbolo e essa mandala vai ser aquele que vai ajudar a remover os agregados do campo, porque todas as pessoas que têm esses transtornos de ansiedade, depressão, esquizofrenia e toda essa lista que eu acabei de ler, alimentar, estresse, bipolaridade, transtornos obsessivos, ela precisa de uma limpeza áurica. Então, o Dr. Ricardo também me falou que tem uma mandala que se chamava, uma combinação que se chama DBNF. E aí eu falei, caraca, onde é que eu vou achar isso? Que eu não queria estar pedindo toda hora informação para ele. Eu coloquei lá no Google e me aparece o BDNF como a saúde mental. Eu falei, nossa, isso mesmo. Então eu achei o desenho, o que simboliza esse BNDF, e cá está ele. Então ele vai agir nos neurônios, regulando o sistema nervoso do corpo, para que esses efeitos, no caso, quando eu estava fazendo focada na bipolaridade, pudesse fazer com que o cérebro não fosse tanto a extremos.
em profunda depressão ou profunda euforia ou mania, né? Que a psicologia chama mania. Então, digo para vocês que hoje, muito feliz que eu consegui concluir esse trabalho. Eu vou disponibilizar logo, talvez depois de domingo, amanhã, segunda-feira, né? Eu já estarei disponibilizando. Eu estou aguardando passar o lançamento do Cura Quântica. Por quê? Então o Cura Quântica não cura isso? Cura, mas em casos de agravamento desses transtornos mentais, vocês precisam um auxílio extra. Um auxílio extra que vai regulando o seu corpo, adaptando, centrando o seu corpo, para que você possa entrar nos 108 dias e receber tudo que você pode receber. Então, tem as aulas online fizeram um sucesso bem grande, tem mais de 3.000 pessoas inscritas lá para olhar para isso, para ver como é, o quanto eu quero encontrar a cura dentro de mim. Bom, então, essa foi uma grande surpresa. Não tenho certeza do que eu vou dizer para vocês agora, mas talvez a gente passe a falar sobre cada um desses padrões nos domingos. Então, seria no próximo Ansiedade. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Eu acho que eu não tenho informações suficientes para falar com especialidade sobre cada uma desses transtornos. Se eu receber a ajuda de alguém ou se eu receber um sim do Sai Baba, vai ter que sair, né? Que eu não sou louca de não fazer. Mas eu não gostaria de estar trabalhando especificamente nesses padrões, mas esses transtornos estão imensos. Muitas vezes a pessoa me escreve, ela está tão ansiosa, ela está tão fora do centro que eu falo, vou deixar sem responder até que ela consiga se alinhar. Aconteceu isso essa semana. Uma grande amiga minha foi convidada para entrar dentro de um grande processo para trazer as medbed, camas de cura. E ela estava tão eufórica, que eu falei, vou esperar um pouco para responder para ela. Aí eu conversei quase 1 hora com ela no telefone. A primeira coisa que ela me disse, que não pode ser cobrado nada, tudo precisa ser de graça. E quando eu voltei a falar com ela, eu perguntei, mas a fonte vai trazer essas medbeds para o planeta de graça? Porque alguém precisa comprar, alguém precisa ter o dinheiro, alguém precisa ser abundante nesse planeta para doar para os pobres miseráveis que precisam dar de graça esse trabalho. E brinquei com ela assim, ó, você vai precisar botar o cara da Celesc, da central elétrica, na sua cama, você vai precisar botar o cara que você abastece o combustível na sua cama, porque você não vai ter dinheiro para pagar, porque tem que ser de graça. E aí eu fui conseguindo alinhar com ela para que ela saísse daquele efeito onda, eu estou com uma varinha mágica e vou salvar todo mundo. E eu falei uma coisa que eu disse para ela assim, então tudo que eu ensinei e tudo que eu acredito
deixa de ser uma verdade. A cura está dentro de cada um de nós. A cura só pode acontecer se eu quero, se eu permito e se eu aceito essa cura. A mesma coisa é com esse tratamento que eu estou trabalhando e que eu estou baixando essa matriz há bastante tempo da bipolaridade, que, como eu disse para vocês, a minha mãe é uma pessoa que foi diagnosticada bipolar. Então, foi muito difícil para mim, que era a filha mais velha, desde os 10 anos, estar lidando com esse distúrbio desse jeito. Então, agora ela vive muito mais no estado depressivo do que esse da euforia, porque ela já está bem velhinha, né? Então, ela tem uma compulsão por falar de doença e por estar nessa depressão. Então, mas vamos voltar para o nosso telefonema lá das MedBed. E eu estava respondendo para ela e conversei bastante, disse para ela onde que está a chave de que a cura está dentro de nós. Porque se eu estiver errada, se vai descer milhares de camas desse MedBed e basta botar uma estrelinha, uma varinha de mágica em cima da pessoa, daquela pessoa que se destruiu encarnação por encarnação, ela vem se destruindo. Ela vem vibrando negativo, ela vem na compulsão do dinheiro, do sexo e da bebida, e aí magicamente, num pilim-pim-pim, ela é salva. Eu falei, se isso é verdade, eu vou me embora desse planeta, porque então tudo que eu compreendi, tudo que eu ensinei, parei de fazer tratamentos e terapias individuais porque as pessoas queriam que eu salvasse. Hoje, se eu trabalhasse e cobrasse R$1.000 por sessão, eu estaria com a agenda cheia. Mas eu não acredito nisso. A cura está dentro de cada um. Você tem que fazer o movimento. Não é enchendo você de remédios alopáticos, não é embotando você, adormecendo você. Então, se essas camas realmente vão existir, qual é o mérito daquele que foi arrumando a sua vida, entrando no equilíbrio, sabendo que o seu corpo tem tudo o que ele precisa? Aí, fomos dormir, nos despedimos e eu falei para ela, peça para o seu divino achar uma resposta interna. Peça para o seu divino saber, pergunte para ele se isso dessas camas mágicas faz parte do seu processo. Elas são apenas instrumentos, assim como as mandalas que a professora materializa são apenas instrumentos. Elas podem ter um resultado incrível, um rejuvenescimento, uma beleza inigualável. Ou elas podem não acontecer nada se você quer continuar adormecido. Então, como é que eu vou botar? E ela me falou que as camas vão ser primeiro usadas para quem está muito mal. Então, o cara que não se cuidou a vida inteira vai deitar naquela cama mágica e pilim-pim-pim? Não é assim, gente. Não é assim. Ele precisa ter uma compreensão. Fui dormir com tudo isso, falei, Deus, se eu mereço uma explicação sobre isso, porque eu realmente estava assustada. E se for verdade, que bom. Pode mandar uma cama para cá, eu não faço mais nada, boto todo mundo na fila, vai fazer uma fila de SUS aí de
de 10 quilômetros e eu boto as pessoas e elas saem boas e pronto, é uma porção mágica. Aí quando eu acordo hoje, eu abro o Telegram lá que eu ia falar com as minhas alunas, que eu tenho bastante que me ama e vocês estão me ouvindo agora. Eu entrei numa página de um dos caras que foi expulso também do grupo do Guns. Ele, por causa de um novo presidente aqui no Brasil, ele resolveu tirar todos os que eram antigos, porque ali tinha que dar tudo e eu não podia cobrar nada e tá. Vocês sabem da história dos vidrinhos, né? E aí eu abro uma mensagem de Astaxerã, canalizada por uma pessoa, e eu tinha certeza que aquilo era o que eu tinha pedido. E quando eu olho, a mensagem é sobre as Mad Bad. Eu falei, Deus, você me ama demais. E a mensagem, depois eu vou ver se a Tassi pode disponibilizar aqui o texto da mensagem, tá? A mensagem foi canalizada por uma pessoa e ele fala que essas camas é um tratamento cósmico que já existe em planetas mais evoluídos, mas que o ser humano vai poder plasmar fisicamente uma coisa que vai se adaptando. Você se libera daquela doença específica que você tem para ver se você vai melhorar ou não. Ele não vai ser uma varinha mágica, ele vai ser algo que vai ser um instrumento para ajudar a pessoa. E essa mesma pessoa que estava canalizando faz a pergunta para o Astaxerã. Mas se essas macas existem em outros planetas evoluídos, nós podemos nos projetar para lá ou ter um caminho que nos leva até lá? Isso é o que eu acredito. Então, no início desse ano, deixa eu ver se foi no início desse ano, não, foi no final do ano passado, eu tinha que construir uma maca de cura. Essa foi a palavra que me veio, tá? E precisava ter a mandala da flor da vida e precisava ter como se estivesse escaneando a pessoa, uma luz passando de um lado para o outro. E eu chamei maca de cura porque eu nem sabia de nada dessas Mad Bad. Eu já tinha visto a fotografia porque a minha amiga cientista cósmica, ela está sempre me mandando fotos e coisas. Eu falei, isso aqui é só uma construção, quando ela me mandou. O que importa é no que nós linkamos. Quando o Cash mostrou aquele ovo de tratamento físico que eu já contei para vocês, que abre, que a pessoa deita e que eles ligam lá um computador em volta do tal do ovo lá que a pessoa fica dentro, e a pessoa, depois de um certo tempo, sai completamente zerada, não numa única vez, 3 vezes por dia durante 3 meses, que foi o experimento que eu assisti, que ele fez. Então, também não é uma coisa mágica que você entra e nunca mais tem nada. Isso não existe, não no planeta Terra, porque você precisa ter um processo de cura interna. Então, eu tenho uma sala
só de atendimento, onde eu botei uma pirâmide triangular, de base triangular, e coloquei os reatores, um em cima, outro embaixo, um na frente, outro atrás. E lá está o meu ovo de cura, e as pessoas saem dali impressionadas com o que acontece. Eu botei até para escutar aquela cirurgia cósmica dos 3 pontos lá dentro. Então, faz todo um ajuste. Basta você criar esta maca de cura. Eu coloquei uns sons também de cura e ela vai estar disponível para vocês. Eu não tinha disponibilizado, eu estava usando como um processo quando as pessoas chegam no florescer, deitam e recebem a primeira coisa que elas recebem é uma limpeza no campo áurico, deixando o coletivo, aquele coletivo doente, aquele coletivo com medo e qualquer vírus ou bactéria que ela tenha trazido dentro da minha maca de cura. Então, nós estávamos usando assim. E foi muito engraçado que o único momento que eu não utilizei foi quando no Réveillon nós não utilizamos, porque no Réveillon nós estávamos muito felizes, porque todos, inclusive os funcionários, tinham feito o famoso teste e todos deram negativo. E as pessoas vieram com o teste delas também negativado. E a gente relaxou um pouco com essa história. E como o trabalho não era meu, eu não fiz essa força para fazer essa limpeza, porque eles estavam negativos, né? Isso a gente pensava. Mas eles tinham feito o teste na cidade deles, andado, vindo por aeroporto ou de carro, parando nos lugares e trouxeram o vírus para dentro. Então, foi um processo bem difícil, inclusive foi no momento que eu peguei, só porque nós tínhamos o negativo, o famoso teste negativo. E voltando lá para a nossa MedBed, nós vamos arrumá-la mais um pouquinho. Não vou mudar o desenho, porque existe um desenho, passando como essas MedBed que estão distribuindo gratuitamente para você trabalhar gratuitamente. E eu quero saber como se materializa algo que você não pagou nada por ele. Alguém pagou. Alguém trabalhou. E isto é uma distorção ainda, tá? Ainda é uma distorção. A espiritualidade nos ajuda. Eu não vou cobrar o vídeo de vocês. O vídeo foi criado por uma outra coisa, eu vou distribuir o vídeo para vocês. Mas, ao passo de eu precisar ter uma sala, de eu precisar ter o meu tempo, o meu equilíbrio, a minha saúde física e mental para atender centenas de pessoas com essa maca que alguém deu. Vocês conseguem entender isso? Então, alguém trabalhou para poder patrocinar isso. E no meio da minha conversa com a minha amiga, eu perguntei para ela: então, se alguém me disser que isso está relacionado com a distorção que quem tomou a tal da picada vai ter a reação que estão divulgando por baixo de tudo, porque a mídia só divulga que
A única coisa que importa é você ter recebido aquela picada. Então, talvez o setor farmacêutico, aquele que ficaram bem ricos, os caras que são dono, os fabricantes que são dono, possam agora ter tido um pouquinho de consciência e estarem plasmando essas marcas. Mas essas marcas não vêm com essa energia que a consciência cósmica tem. Porque elas são uma compulsão para zerar o karma feito. Então, elas já não têm essa frequência. O que eu quero dizer para vocês é que tudo que é trazido para este planeta, absolutamente tudo, nada se cria, já existe em outro plano. E eu venho descobrindo isso há bastante tempo. Então, eu já ter feito a minha sala lá com aquele ovo que custava 500 mil euros, custei a lembrar do nome, e que já ia subir. Então, falei, esse dinheiro eu não tenho, não preciso ter. Se esse ovo existe aqui neste planeta, ele já tem um lugar de origem e eu quero linkar essa minha sala com esse lugar de origem. Isso é bruxaria? É bruxaria. É uma coisa de inteligência conectada com o meu coração e com a minha superioridade. Então, fiz a sala, por orientação de Sai Baba, fiz a minha maca cósmica, que mandei fazer um videozinho onde a luzinha vai e volta, que é a coisa mais bonitinha, com as duas orientações que eu recebi, com a mandala da árvore da vida em cima, com a mandala da flor da vida em cima, e tem outra mandala embaixo, que é a chave cósmica, para poder fazer esse campo. E agora eu vou alinhar de verdade com essas salas cósmicas que existem em planetas superiores. É isso que eu vou estar fazendo e é isso que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, olhem para a imagem quando vocês forem fazer. Imaginem que vocês estão deitados nela e deixa a música tocar. A música é um pouco esquisita também, porque são sons de curas que também vêm dos pleiadianos e não é aquele da Acochata. E ele vai fazer, a Tassi vai criar uns novos efeitos ali, que ela está comprando mais coisinha para ela brincar. Ela vai se tornar um grande DJ cósmico. Então, nós estaremos disponibilizando isso. Vocês vão precisar entrar lá no meu site, presta atenção agora. Vocês vão precisar entrar lá no meu site, vão se inscrever lá para receber o vídeo, tá? E quando vocês receberem o e-mail, pelo amor de Deus, olhem no spam. Porque neste período é o terceiro provedor que nós estamos mudando, provedor que dê conta desse monte de gente, desse monte de e-mail, de tudo. Então, nós mudamos de novo de provedor. E aí, esse tem também isso, quando você recebe o primeiro e-mail deste provedor, ele coloca no spam. E no momento que você responde para a professora, oi, tudo certo? Nós conseguimos liberar o seu e-mail para receber outros presentes, outras coisas, tá bom? Aí eu vou contar bem rapidinho, que já está quase na hora de nós pararmos de conversar. Uma coisa importante é que eu consegui entender por que o nosso hospital cósmico ficou tão famoso. Porque o nosso hospital cósmico é linkado com toda essa cura desses planetas mais evoluídos. E graças a Deus, eu simplesmente, quando criei aquele hospital cósmico,
Eu tive bastante receio de fazer isso. Mas eu fiz a pedido de Sai Baba. Ele é o grande coordenador desse hospital. O hospital dele da Índia já é conectado com esse hospital cósmico, o hospital físico dele. Então, Sai Baba é um grande professor, ele tem me ensinado muita coisa. E o nosso famoso hospital espiritual, que foi usado por médicos, enfermeiros, doentes, pessoas que levaram as pessoas doentes para lá, como eu fui a criadora, eu coloco agora essa ligação com muito mais energia e força. Então, nós temos disponíveis a MedBed e o Hospital Espiritual para quem precisa, e eu vou disponibilizar a MedBed também dentro desse conjunto que eu estou fazendo aqui de transtorno, porque as pessoas precisam receber algo forte. Esse trabalho eu não vou dar de graça, eu vou cobrar R$99, porque eu preciso dar conta de pagar todos esses efeitos que a gente tem usado a favor de vocês. Então, eu vou cobrar R$99 para quem está doente, bem doente, com todos esses transtornos. Ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse, transtorno bipolar e transtornos obsessivos. E nós vamos fazer um grupo no Telegram, ainda não fiz. Eu vou divulgar isso, mas resolvi já falar para vocês sobre tudo isso que está acontecendo, né? E me parece que agora a minha lista está bem mais tranquila. Eu só tenho umas 3 itens atrás de mim, que é o meu da constelação, que eu estou criando alguma coisa diferente. Como sempre, né? Estou lendo livros espíritas que trabalham neste campo mórfico, familiar, modificando os padrões. E vou misturar minha pirâmide junto, nem sei bem o que vai sair, mas por enquanto nós estamos nesse aqui, esse aqui já está praticamente resolvido e nós vamos disponibilizá-los lá na minha loja, o link lá na minha loja. Nós vamos fazer um link onde você vai receber o link e vai receber o material, ok? A gente vai poder estar disponibilizando antes de colocar no Hotmart, porque o Enfermidades ele já tem muita coisa. Ele inclusive tem um trabalho anterior a esse lá que também ajuda. Então quem está no Enfermidades, talvez mais tarde, depois de eu ver, né, o que acontece com as pessoas, vão ser meio que cobaia e ainda vão me pagar R$99. Por quê? Eu fiz aquele para todas as pessoas que tinham essa sensação de suicídio, esse chamado de se matar, e as pessoas melhoraram muito, muito mesmo. Pessoas que nem levantavam mais da cama são eternamente gratas. Esse processo, ele se deu antes de começar o Covid. As pessoas estavam naquela compulsão, inclusive jovens, com esse desejo ardente de se suicidarem. Eu fiz o da ferritina, que deu super certo. Eu fiz muitos trabalhos, muitos tratamentos com as mandalas do Sai Baba. O Sai Baba e uma equipe espiritual muito grande está por trás de mim, querendo trazer de volta esse curador interno com toda a força, porque só desta forma nós vamos nos curar, entrando no equilíbrio,
parando de saber se estão matando, se tem túneis, se não tem túneis, se estão em guerra. Entre nesse equilíbrio. Tudo é você que projetou no externo. Quanto mais você bota foco com esses comentários, maior esse problema fica. Jesus, como é difícil trazer, pode ser que essa bad tire esse véu. E aí nós vamos conseguir. Ufa, hoje tinha coisa. Eu quero muito agradecer vocês, eu estou muito feliz. O Cura Quântica vai dar um salto muito grande. Nós vamos, em torno de 40 em 40 dias, montar um novo grupo e deixar com que as pessoas tenham um processo iniciático. Quem está dentro do Cura Quântica, dia 21 tem um processo iniciático bem bom para todo mundo que não recebeu esse processo iniciático receber, e para quem recebeu, fortalecer o seu campo. Isso, desde que eu disponibilizei online, não era possível. O mestre falou, agora, a partir de agora, todo grupo que entrar vai receber esse processo iniciático, com os 9 conjuntos entrando, como a gente já sabe, a gente já fez alguns, quem já fez iniciação comigo, eles vêm do 33º nível e vão entrando, e a gente vai recebendo essas matrizes. Então, quem é do Cura Quântica, conto com vocês. Muita movimentação nessa casa maluca aqui, que tem sempre algo novo. Mas, por enquanto, eu ainda acredito que vale a pena. E que o Mad Bad, a sua cama pode ser um Mad Bad. Então, basta você acreditar nisso. Basta você ver o desenhozinho da professora, botar a música, que aquele Mad Bad da professora vai estar ligadaço nessa consciência cósmica que tem isso. Gratidão profunda. Amo muito vocês. Fico muito feliz com o apoio que eu recebo.